Boa noite, atenienses. Tudo bem com vocês? Espero que todos tenham tido estejam tendo uma excelente noite. Eu sou Gisele Anjos, orientadora parental, psicopedagoga e anfitriã deste programa Diálogos com a Atena. Hoje nós temos mais uma conversa educativa, mais um momento de reflexão, porque aqui o nosso lema é ter conversas interessantes sobre temas relevantes. E no finalzinho da entrevista, como sempre, a gente vai ter aquele quadro para lembrar e sentir, que eu sei que todo mundo curte, porque aqui o desafio é deixar para o entrevistado, que o entrevistado deixe para a gente uma história que nos faça aprender com emoção também. E hoje nós temos uma convidada para lá de especial, uma pessoa assim que eu estava aqui preparando o texto para falar sobre ela, mas antes de eu falar quem é e relembrar aqui para vocês o tema, eu vou colocar ela dentro da nossa live primeiro, para garantir que a gente vai ter uma boa conexão. Então deixa eu colocar ela aqui, que aí eu apresento para vocês quem é. Olá, boa noite. Que prazer estar aqui. Boa noite! Então, gente, como eu tinha dito, agora sim eu vou apresentar quem está aqui conosco. Essa é a Vanusa Barros. E aí eu preparei a minha cola, porque eu gosto de apresentar muito bem apresentado todas as pessoas que passam por aqui, né? Então, eu vou começar com esta apresentação. Essa é a Vanusa Barros. Ela é psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e em breve também vai ser especialista em psicopatologia. A Vanusa já realizou mais de 15 mil atendimentos para pessoas em 8 países diferentes, distribuídos por 3 continentes. Olha como é que essa mulher é importante, gente. Ela também é palestrante, compartilha seu conhecimento sobre regulação emocional, burnout, violência psicológica, entre outras coisas. Ela, olha só, gente, que mulher é essa? Ela também já recebeu mérito legislativo na Câmara Municipal de São Gonçalo, que reconheceu a sua contribuição social na psicologia. Além disso, já não bastasse tudo isso, né, Vanusa? Também é criadora da mentoria Mente Estratégica, que ajuda empresárias, mulheres a alavancar seus negócios com saúde mental e equilíbrio. Então, espero que todos gostem muito dessa entrevista hoje. Estamos aqui com a Vanusa Barros. Vanusa, muito boa noite. Muito obrigada por você ter topado, né, as minhas loucuras aqui, né, essa loucura que é o programa Diálogos com a Atena. Mas, assim, nós temos uma excelente intenção que é a de compartilhar conhecimento. Então, fica à vontade, Vanusa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu conheço a Gisele, pessoal, há muito tempo. Ela é uma profissional séria, competente, tem um trabalho muito bonito e para mim é uma alegria estar aqui com você compartilhando um pouquinho sobre a psicologia, sobre a minha carreira. Ai, Vanusa, eu te agradeço muito. E assim, eu e a Vanusa, a gente, né, conversou um pouquinho sobre as nossas carreiras ali em alguns encontros que a gente teve, e eu achei o máximo a Vanusa falar que ela atendia, né, na psicologia, pessoas de fora do nosso país. E aí isso já me acendeu um alerta. Eu falei, opa, temos questões aí realmente que são diferentes das que pertencem às pessoas que estão dentro do seu próprio país. E aí eu convidei, gente, a Vanusa para a gente poder falar hoje justamente sobre psicologia e migração, que é como a gente pode cuidar da nossa mente estando fora do nosso país. E para mim foi um tema assim que me veio o estalo logo na cabeça assim, de ser um tema importante, porque eu já tive essa vontade de morar fora do país. E eu penso muito nessas questões emocionais, né? A gente estar sozinho. Eu moro, por exemplo, num município distante da minha família, e eu, às vezes, me sinto solitária. Imagina quem, às vezes, está do outro lado do mundo, né, Vanusa? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né, Vanusa? É isso. Acho legal a gente começar falando sobre a maior dificuldade, os principais desafios de uma pessoa que mora fora do Brasil. Se eu tivesse que destacar dois principais desafios que eu vejo, o primeiro seria a saudade de casa e o segundo seria a necessidade de se provar e dizer que deu certo. Eu vejo que em muitos momentos a saudade de casa, essa mudança geográfica de comida, de temperatura, de fuso, tudo isso faz com que a pessoa se sinta muito só, sem identidade, sem pertencimento, isso é bem difícil. Ainda mais quando a gente fala assim de uma mudança de continente, por exemplo, né? A pessoa sai do Brasil, vai para um continente asiático, um fuso de 11 horas, assim, uma readaptação de exercício, de rotina, de trabalho, enfim. E quando a gente fala da necessidade de se provar, vem algo muito além do que propriamente uma mudança de país.
A gente vai falar de uma cultura, do que foi desenvolvido ali na criação, às vezes uma necessidade muito grande de se provar, de ser validado ali pelos membros da própria família. Então, muitas pessoas que eu atendi, eu já cheguei, por exemplo, já cheguei a atender uma pessoa que estava num quadro depressivo muito grande, que ela não tinha coragem de voltar da Europa para o Brasil para mostrar que deu errado. Então, ela ficou ali até no último limite para tentar se provar para a família. Então, eu vejo esses como os principais desafios mesmo. A readaptação, né, geográfica, a saudade de casa e essa coisa do se provar, que não começa quando você muda de país, começa na sua criação e na sua história, sem sombra de dúvida. E engraçado, né, Vanusa? Porque assim, as pessoas, elas têm a impressão, não só nessa questão da mudança do país, mas as pessoas, às vezes, elas têm muito essa impressão de que a partir do momento que elas tomam uma decisão, a decisão tem que dar certo. E isso é muito cruel com a gente mesmo. Se tem uma coisa até que eu falo muito para os pacientes, e falo muito isso para as pessoas em conversa, é que às vezes a gente toma uma decisão e às vezes vem alguém e pergunta assim para a gente, né? Eu acho isso muito cruel essa pergunta. Você tem certeza? E aí eu pelo menos penso assim, né? Existem duas situações para alguém perguntar se a gente tem certeza. Ou a pessoa realmente está preocupada com o nosso bem-estar, ou a pessoa às vezes está querendo deixar a gente na dúvida. E aí uma coisa que eu sempre, né, aconselho as pessoas a dizerem é assim, olha, certeza eu não tenho. Porque na vida o que que a gente tem certeza, né, Vanusa? Nada. Mas assim, eu tomei essa decisão. Pode dar errado? Pode dar errado. E é difícil quando a gente vê, né, profissionalmente, Vanusa, uma pessoa perceber que às vezes aquele empreendimento, né, de tempo, de esforço, de estar num outro país não deu certo, e ela se sentia até vexada de voltar e pedir ajuda, né, como você está contando esse caso da depressão. E aí, Vanusa, é nesse sentido que eu acho que é legal a gente, né, chamar a atenção de quem está aqui assistindo com a gente, de quem vai assistir depois no YouTube, porque assim, a gente precisa se adaptar a alguma coisa e às vezes essa adaptação não funciona. E aí eu queria justamente que você falasse um pouco dessa questão da adaptação, né? Como que esse processo de adaptação ele acaba impactando na saúde mental das pessoas? Porque você falou de um caso agora de depressão, mas obviamente existem outras situações que estão imbricadas dentro dessa adaptação cultural. Mas o que que você pode dizer para a gente a respeito disso? Assim, o que que eu acho interessante trazer aqui? Quando a gente fala de mudança de país e de readaptação, é interessante entender por que que a pessoa mudou. Muitas pessoas, às vezes, quando vão para um outro país, ela é a única pessoa da família que tem um passaporte. Ela é praticamente a pessoa que está tentando ali trazer um futuro diferente, uma realidade diferente para a família. Então, a mudança dela tem esse peso. Eu preciso dar certo, então eu tenho que me readaptar a qualquer custo independente da dificuldade que eu tenha, mesmo que isso seja uma condição de saúde mental. Quando os pacientes chegam até a mim com essa dificuldade de adaptação, o que eu vejo é que eles já estão num limite, geralmente com sintomas de ansiedade, depressivos, por não conseguir se readaptar e querer forçar isso a todo custo. Quando questionado nessa readaptação, o que aparece é: preciso dar certo, não posso voltar, sou eu que mando o dinheiro para a família, ninguém da minha família tem um passaporte, ninguém da minha família saiu do Brasil, eu sou a única pessoa. Então, quando a gente fala desse peso de dar certo, vem desse lugar de eu sou o único que está aqui. Eu sou o único que alcançou esse lugar, então eu preciso me readaptar a qualquer custo. E geralmente o que aparece, né? Poxa, eu sinto falta do cheiro do feijão com arroz do Brasil, sinto falta dos abraços da minha avó, do bolo da minha mãe. E geralmente é aquela sensação de casa mesmo, né? Que pode até a gente introduzir o assunto da psicoterapia e da importância dela, porque que é tão importante que um paciente, que uma pessoa que mora fora, busque essa referência. E muita gente às vezes pergunta assim: por que que uma pessoa que mora fora, que sai do Brasil e vai morar em outro país, te procura e não é atendida por um psicólogo local? E aí eu respondo para todo mundo, respondo para você. Quando você sai do seu país de origem, você não tem nenhuma referência, você perde totalmente essa identidade. De alimentar, de família, de contato, de ciclo social. Então, hoje, eu sou na vida dessas pessoas a única referência de Brasil que elas têm. Então, um lugar onde ela consegue se sentir acolhida, onde ela pode falar no próprio idioma, não precisa criar um personagem. Então, é esse lugar de acolhimento, né? De vínculo que a gente cria com o paciente, dele poder exercer a própria autenticidade e falar e poder chorar. E aqui eu posso chorar, eu não preciso fingir como eu fingi para minha família. Quantas pessoas às vezes recebem ligação dos familiares e falam que está tudo ótimo quando não está?
né? E aí a gente volta para o peso inicial. Preciso dar certo, minha família depende de mim. Eles acreditaram nesse sonho, não posso voltar de mãos abanando para o Brasil. Então, eu vejo que é uma dificuldade muito grande. E a readaptação, em alguns momentos, ela tem que acontecer a qualquer custo por conta desse peso, tá? Mas o que que eu vejo em relação à readaptação? A comida é uma das principais dificuldades, assim, porque quando a gente olha para o Brasil, né, como somos socializados com a comida, né? Natal, comida, Dia das Sim. Mães, comida, Páscoa, comida. Então, a comida, né, pra gente, a nossa cultura brasileira tem muita comida como essa sensação de afeto. Até isso dificulta em alguns momentos algumas pessoas lidarem com a comida de forma saudável, né? Tô triste como, tô ansioso como. Então, isso em alguns momentos é uma dificuldade. Então, geralmente, a adaptação lá fora, o idioma é o menor dos problemas. A pessoa entra no intensivo, se vira no idioma, a convivência com nativos facilita bastante a pronúncia. Só que geralmente o que aparece muito forte é a saudade, essa sensação de como que eu vou me conectar com as pessoas aqui, porque tudo parece muito hostil para quem está lá, né? Então, a convivência de ciclo social, a questão da comida, a questão da cultura, de se sentir muito isolado, por exemplo, né? Países como Canadá, Inglaterra, os pacientes se sentem muito isolados, têm muita dificuldade de criar vínculos. Então, dependendo do país ou do continente que o paciente está, é difícil, é mais difícil ainda dele se sentir em casa por conta da cultura local também. Sim, assim, eu fico imaginando, né, o caminho reverso, né, um inglês, um canadense vir para o Brasil, normalmente as pessoas, né, falam, me senti acolhido, porque a gente aqui no Brasil tem essa cultura muito Hospitaleira. afetiva. Você vê, a comida é o lugar do afeto, a mesa, né, é o lugar do afeto. Então, assim, quando alguém vem de fora, as pessoas costumam falar sobre isso. Eu tive uma aluna minha que veio fazer intercâmbio aqui, da Dinamarca, e ela falava muito sobre isso. Ela, nossa, como vocês aqui ficam felizes por tudo, comemoram tudo, e é muito isso. E você falou uma coisa também que me lembrou o Leandro Hassum, quando ele fala que ele e a esposa, né, estavam no exterior e aí eles queriam reclamar de alguma coisa. E aí ele coloca, mas como que a gente vai reclamar de alguma coisa numa língua que não nos pertence? Porque até para você externar o seu emocional é diferente. Pelo menos eu imagino, né? Como que eu vou dizer que eu estou triste? Né, numa língua que não é a minha materna, numa forma que eu não estou habituado, né, a fazer de forma comum, trivial, no cotidiano, sem sentir, sem ter que pensar e racionalizar. Por mais que às vezes a gente seja fluente no outro idioma, é diferente. A nossa língua materna é a língua mãe, que rege ali o nosso raciocínio, o nosso pensamento. Então, o Leandro Hassum, ele brincando ali, né? Ele vai falando muito sobre essas questões, justamente disso, né? Como você expressa uma emoção, e ele fala até a questão do palavrão. Como é que você vai xingar alguém em um outro idioma se você não domina a forma como aquela estrutura, que é uma estrutura não literal, funciona? Então, você me lembrou justamente esse momento que ele fala. E aí eu queria, Vanusa, que você aproveitasse e falasse para a gente como que dentro desses atendimentos psicológicos você consegue ajudar essa pessoa a reconstruir essa noção de identidade, essa noção de pertencimento, mesmo ela estando em outro país. Tá, de forma muito didática, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente recebe um paciente no consultório é acolher. O acolhimento é uma técnica e é uma técnica eficaz para, especialmente quando ele está fora do país de origem. Então a gente vai ali acolher o paciente, entender a demanda que ele tem, trazer dentro desse cenário para ele uma validação dos sentimentos, porque no geral o que que ele sente? Eu não posso reclamar, eu sou eu tô muito melhor do que muita gente lá no Brasil, então eu tenho que ser grato por tudo aqui. Eu não posso dizer que tá ruim, eu tenho que gostar de tudo e agradecer por tudo. E ele chega na terapia muito fragilizado. Então, esse acolhimento e essa validação dessa dor faz com que ele crie um vínculo. Então, ele começa a se abrir e trazer para mim, de fato, os problemas que ele tem. A gente usa algumas técnicas, como, por exemplo, da TCC, né? Questionamento socrático, que é ali ajudá-lo minimamente a entender os pensamentos, levar pontuações sobre os pontos que ele está trazendo. Então, o que está acontecendo? Por que você se sente assim? Vamos tentar entender minimamente de forma cognitiva, emocional e comportamental, traduzindo de forma clara para quem está me ouvindo não é da psicologia. A gente ajuda o paciente a identificar os pensamentos que fazem com que ele não se sinta validado e não se sinta pertencente. Então, por exemplo,
Eu acho que a minha vinda para a Europa não deu certo. Por que que não deu certo? O que que não está acontecendo? Então, a TCC tem um conceito, né, a forma como a gente interpreta os pensamentos, às vezes faz com que a gente sinta e se comporte de maneira disfuncional, porque a gente não consegue ter pensamentos coerentes. Esses pensamentos automáticos acabam sendo disfuncionais. Então, por exemplo, se eu tenho uma percepção de que eu não sou bom o suficiente, eu vou levar isso para a Europa, eu vou levar isso para a Ásia, eu vou levar isso para qualquer continente que eu esteja, independente de estar saindo do Brasil ou não. Se eu sempre fui criado nesse projeto de eu não sou boa, o que eu faço não vai dar certo, eu nunca vou conseguir chegar onde eu quero, quando chegar lá, independente do continente, é isso que eu vou levar comigo. Então, o paciente, quando chega para mim com essas dificuldades, isso não começou na Ásia, na Europa, na América do Norte, começou aqui no Brasil. Então, ele começa tendo essa dificuldade aqui, com a criação, com o desenvolvimento, e lá ele vai desenvolver de uma forma muito maior, de maneira significativa e exponencial, porque ele está sozinho. Então, sem centro de referência, sem identidade, isso é como se a gente colocasse um holofote em cima, fica muito maior. Então, para ele é quase insuportável. Ele está sem referência, sem identidade, sozinho, não tem ninguém. O que que eu faço com isso? Então, na TCC, a gente costuma trabalhar com um conceito que é conceituação cognitiva, né? A gente entende as crenças dos pacientes, reestrutura essas crenças para que ele consiga entender o que de fato está acontecendo. Mas de forma clara para o público que está ouvindo, a gente tenta identificar ali os pensamentos dele, de onde que estão vindo esses pensamentos, quando isso surgiu, por que que você está pensando isso sobre você, será que vale a pena estar nesse país, por que que você veio para cá, quais são os seus objetivos, eu preciso provar alguma coisa para os meus pais, por que que eu preciso, por que que eu preciso provar alguma coisa para mim, quando que isso se tornou importante na minha vida. Então, a terapia cognitivo-comportamental, nesse contexto, não difere de um paciente que está no Brasil, entende? O que a gente vai entender é por que lá nesse país que ele foi, está tão difícil do que talvez estivesse aqui. Já chegou paciente para mim que nunca fez terapia, por exemplo, na vida. Nunca fez terapia na vida. Eu tô te procurando porque uma amiga me indicou, gostou de você, e ela também mora aqui nos Estados Unidos e eu quero fazer terapia com você. E aí, quando eu vou entender, nunca fez terapia na vida. E quando a gente vai conversando, foram coisas que começaram com 7, 10 anos, 15 anos de idade. Então, eram coisas que estavam lá atrás, só que adormecidas, negligenciadas, não vistas. Então, o principal ali que a gente vai trabalhar com o paciente é a interpretação ali das dificuldades, dos pensamentos, que podem ser erros cognitivos, a forma como ele lida com o emocional, né? Como que eu posso ajudá-lo a se regular emocionalmente e criar estratégias comportamentais. Então, qual é o meu problema? O que que eu tenho aqui como dificuldade e como eu posso gerenciar esse problema? Então, a gente vai trabalhar com o paciente de forma estruturada dentro do modelo da TCC, mas ajudando ali ele minimamente a ter um projeto de regulação para lidar com as dificuldades emocionais. Mas geralmente, Gi, acho importante falar isso. Nada acontece lá fora, nada começa lá fora. É tudo aqui. É tudo porque a TCC olha muito para essa, tem muito essa visão holística de quando isso começou, quando essas crenças surgiram, por que que você começou a ter essa percepção sobre você e nunca é sobre a situação isolada, é sempre algo anterior. Não, e é importante, né, você jogar luz sobre essa situação, porque as questões, na verdade, elas são identitárias, mas elas já estavam ali Sim, querendo emergir antes até da pessoa estar num outro país, mas aí esse isso. isolamento é que faz a Muito. coisa assim ascender, digamos, né? Sim. Porque é isso, como você falou, né? Tem pessoas que nunca fizeram terapia, ainda tem muita gente, né, Vanusa, que tem essa ideia, o imagético, ele leva para dois caminhos, ou terapia é coisa de rico, ou Hum, terapia é coisa de louco. A gente não Sim. pensa que é para uma manutenção de uma saúde mental, para que a gente possa ir mais além, inclusive. Esses dias eu tive uma paciente minha que veio me procurar para, né, seguir na orientação parental. E depois ela falou, ela estava com realmente muitas questões importantes ali no relacionamento familiar, mas aí ela falou, não, eu vou abrir mão disso aqui porque eu vou investir na minha carreira. Sendo que, se você não está estruturada emocionalmente para lidar com as demandas domésticas, como que você vai ampliar isso, por exemplo, para demandas maiores profissionais? E as Uhum. pessoas têm isso, né? Não, eu vou abandonar isso aqui que eu vou investir naquilo ali. Quando muitas vezes a gente percebe, né, o caminho contrário. A pessoa Uhum. investe em ter saúde mental e ela consegue realizar muito mais. Ela consegue
fazer uma manutenção, por exemplo, da vida dela fora do país, né, como a gente está tratando hoje. E é muito isso, essa questão identitária que já era problemática antes até da pessoa ir, a pessoa às vezes vai querendo provar algo para alguém e não realmente realizando um desejo genuíno, como a gente tem aqui até uma pessoa que falou, né, que antes da maternidade morou por 6 anos fora, e na época que não tinha rede social, nada, mas a pessoa foi por amor à profissão e ficou. E é muito isso. A pessoa tem que ter um objetivo que não seja provar nada para os outros, mas Uhum. sim realizar-se enquanto pessoa. E aí, Vanusa, eu queria que você falasse também como que a estratégia, que você falou muito dessa questão de como que você vincula ali com o teu paciente, mas eu queria como que você faz a essa distância para criar uma segurança emocional para esse paciente, porque assim, eu particularmente atendo muito no presencial, e uma das coisas que eu gosto de fazer muito é abraçar o meu paciente, sei lá, pegar um copo de água, né? Essas gentilezas da trivialidade do cotidiano, mas como que você consegue fazer isso, sendo que o seu atendimento, obviamente, é à distância e virtual? Como que você dá essa segurança para o paciente? Eu consigo vendo de fato meu paciente estando com ele de verdade. Porque não que isso não aconteça em todos os atendimentos, mas é muito comum que eu escute frases como: caramba, realmente você consegue me ver, realmente você consegue me escutar. No dia a dia, a gente está muito preocupado em falar, em estar certo, em justificar as coisas e a gente não ouve as pessoas. Então, o atendimento online, por mais que ele pareça frio para algumas pessoas, é por uma tela, não tem abraço, não tem copo d'água, não tem lencinho na sala. E eu venho do presencial, tá? Eu comecei atendendo na pandemia, de segunda a sábado, naquela loucura com a agenda lotada, sou 100% presencial. E hoje eu tô totalmente, praticamente no online. Basicamente abandonei o presencial, especialmente pela demanda. E eu vejo que, independente do tipo de atendimento, não tem diferença, assim, para a psicologia quando você faz um trabalho honesto com a pessoa, quando você de fato vê essa pessoa e ajuda essa pessoa a resolver um problema. Toda vez que eu começo um atendimento, né, independente da pessoa, de onde ela esteja, se ela está no Brasil ou fora do Brasil, o que que eu penso? Essa pessoa é a pessoa mais importante da vida de alguém. Eu preciso fazer com que ela consiga melhorar. Então, independente do que a pessoa ali tem como resultado ou não, eu vou dar o melhor de mim. Eu vou dar todos os meus conhecimentos e especializações ali naquele atendimento para que ela consiga realmente ter ajuda. E eu tenho certeza que nenhum dos pacientes online que eu atendo sentem diferença de ser online, porque eles me dão isso como feedback. Eles se sentem acolhidos, eles choram, eles se sentem acolhidos, eles se sentem abraçados. E não tem uma palavra mágica, um botão que eu aperto e agora o online é melhor do que o presencial. Mas uma coisa que eu faço questão de estar nos meus atendimentos é com presença. Por exemplo, eu lembro que antes de ser psicóloga, eu assistia muitas palestras de como não ser psicóloga, né? Não faça isso nos atendimentos, não age assim, nananã. Eu já escutei coisas horríveis, como uma pessoa tá comendo num coisa, sei lá, fazendo outras coisas e não estando ali com a pessoa. Ou então a pessoa tá falando de alguma coisa e você tá voando ali. Então, estar integralmente com alguém, estar por ela, ouvi-la de verdade, ela não tem isso com ninguém, você pode ter certeza. Às vezes até pessoas da própria família não estão a ouvindo diariamente. E você está. Então não tem nada que vincule melhor uma pessoa do que estar ali com ela. Ela só precisa disso. Então, quando você alia um acolhimento e uma escutativa verdadeira com uma técnica profissional e profunda, você consegue ajudar alguém. Independente de estar com ela presencialmente ou online. E eu acredito que é isso que eu tenho feito há tantos anos e tenho ajudado tantas pessoas de verdade. Sabe, não tem uma técnica mirabolante, nananã. Eu exerço a terapia cognitiva comportamental com muita seriedade. Para quem é da TCC e conhece a psicopatologia, eu fiz a TCC já após, eu estudo psicopatologia colandeira, ela é uma referência no Brasil de psicopatologia. Então, eu sou muito estudiosa, eu tento levar esse estudo e com muito afinco e muita dedicação. E eu acho que isso reverbera nos atendimentos, sem sombra de dúvida. E isso que você falou, Vanusa, eu acho que assim, vou aqui concordar totalmente com você, porque eu já tive, né, duas experiências de atendimento online, né, fazendo a minha própria terapia, e eu lembro que uma das situações eu estava com uma profissional assim, mestre em alguma coisa que eu não me lembro, sabe? Uma profissional super gabaritada, super indicada.
E faltou isso, é o que você mesmo colocou, né? É o atendimento de verdade, é você estar de verdade com a pessoa. E aí eu me lembro, né, que teve algumas situações que eu coloquei coisas difíceis da minha vida e depois eu não poderia seguir mais no atendimento, por conta de horário e tudo mais. E aí quando eu dei a notícia para a pessoa, ah, tá bom, então tá, tchau. E assim, acabou, sabe? E eu me senti tão negligenciada, digamos. E aí eu acho que eu tomei até um certo trauma dessa coisa do atendimento online. Eu faço, né, quando é necessário com os meus pacientes, mas eu tenho, assim, um problema de estar sendo atendido online. Eu acho que aquilo me criou uma repulsa, porque é muito isso que você falou. Sim. A pessoa precisa se sentir vista. E aí, quando você tem uma situação como essa que eu narrei, né, comigo mesmo, Uhum. foi isso que você disse. Agora você conseguiu traduzir, agora eu consigo entender. Olha só como eu já estou fazendo terapia com você aqui, tá vendo? Já consegui entender o mecanismo que me fez ter uma certa rejeição ao atendimento online, porque foi isso, eu não me senti vista, né? E muitas vezes a gente se sente vista por uma pessoa estranha na rua, mas um profissional que teoricamente tem um treinamento para aquilo, para se sentir, para fazer a gente se sentir seguro, realmente não consegue. E às vezes não tem a ver só com a formação do profissional. Você está aqui, uma profissional super bem formada, mas às vezes a gente tem um profissional super bem formado, mas falta aquela coisa, né, daquela frasezinha, né? Ao tocar a outra alma humana, seja apenas uma alma humana. Você não é o mestre, o doutor, o especialista em alguma coisa, você é outro ser humano. E talvez seja isso que realmente você consiga dar para os seus pacientes que fazem com que você consiga ter essa qualidade de atendimento e continuar atendendo tantas pessoas aí por esse, não por esse Brasilzão, mas por esse mundão afora. E aí, Gi, Eva, uma coisa sim, que eu acho legal, só para complementar, é quando eu escolhi psicologia lá com 16 anos, embora fosse uma profissão muito bonita e eu tivesse muito interesse, quando eu olhei para a atuação da psicologia, eu não olhei só para as matérias que caíam no curso. Eu olhei exatamente para o trabalho que eu faria. Eu sempre quis ser psicóloga clínica. Eu sabia que minha rotina de trabalho seria atender pessoas diariamente, com transtornos mentais, com problemas, com dificuldades. E aí eu pensei, lá adolescente, eu me conecto com esse tipo de trabalho, ficar de segunda a sexta, passar o dia inteiro ouvindo pessoas com dificuldade, chorando e tudo mais. Isso faz sentido para mim e fazia muito sentido e continua fazendo até hoje. Então, por mais que as pessoas romantizem, ah, a psicologia é muito legal, psicologia é acolher o sofrimento humano. Então, estar com uma pessoa que está sofrendo, chorando, depressiva, triste, com N problemas, é estar ali 100% com ela, ainda que isso pareça difícil, que pareça chato para algumas pessoas. Foi o que eu escolhi, é o que eu me conecto. Então, por isso, eu estou com os pacientes nos atendimentos, sabe? Porque eu escolhi também estar com eles na dor, independente da demanda que é apresentada. Eu acho que é isso que faz a diferença. eu acho que essa noção, o Vanusa, falta muito até para a geração de agora, quando vai escolher uma carreira. Por que isso? A gente precisa se visualizar exercendo aquela carreira. E não escolher porque esse diploma aqui da engenharia é legal, eu vou ser chamado de doutor. É justamente por isso. Eu preciso me visualizar dentro daquela carreira e saber se é aquilo que eu desejo fazer, né? É como se fosse um casamento, às vezes Aham. o resto da vida. É claro que a gente pode depois mudar de carreira, acontece, mas assim, a gente precisa ter essa noção de que é uma coisa que eu vou exercer ali por 8, 10, 12 horas por dia e fazer aquilo com afetividade. Você falou que você escolheu essa carreira com 16, eu escolhi a minha também muito jovem. E eu pensava, eu falei, cara, eu quero muito isso para mim. Eu me visualizava realizando a minha profissão de uma maneira afetiva. E é isso que faz a diferença do bom profissional para o profissional ruim. Porque formação, Vanus, hoje em dia, então, é muito fácil. Você consegue ter uma formação boa, de excelência, online, você consegue comprar diploma, porque hoje em dia, cada vez mais as pessoas têm comprado seus diplomas. Mas isso não te faz um profissional melhor ou pior. O que te faz é justamente essa conexão que você consegue quando você toca outra alma humana sendo uma alma humana. E Vanusa, eu tô assim, super feliz com esse papo. Eu acho que, inclusive, você já pode botar na sua agenda que você precisa voltar uma outra terça-feira para a gente falar de outros temas. Mas Beleza. antes da gente encerrar, eu queria muito, Vanusa, que você deixasse aqui um conselho, tanto para quem está morando fora, porque assim, a gente vai ficar com essa live gravada, ela vai ficar no YouTube, a gente vai poder encaminhar, você vai poder encaminhar para os pacientes, eu vou encaminhar para os meus. Mas eu queria que você deixasse um conselho para quem está morando fora,
para quem está pensando em morar fora, mas que são pessoas que sabem que precisam manter um equilíbrio emocional e que elas querem ter esse senso de pertencimento mesmo estando distante de casa. Então, que conselho você poderia dar para essas pessoas que estão pensando em morar fora ou que já moram fora? Para a gente começar, morar fora, primeiro é morar dentro. Eu consigo me sentir pertencente? Eu consigo me reconhecer? Eu sei quem eu sou, eu sei onde eu quero estar, eu sei o que faz sentido para mim? Ou eu estou tentando morar fora para provar alguma coisa para alguém, para tentar me encaixar em algum contexto, para tentar validar alguma coisa do que esperam sobre mim? É problema, porque lá na frente vai ter dificuldade. Porque vai se perceber realizando o sonho de outra pessoa, ou se perceber vivendo um sofrimento intenso para agradar outra pessoa. Então, antes de morar fora, more dentro. É a primeira coisa que você precisa ter a clareza. Então, sim, eu quero morar fora, eu quero estudar, fazer um intercâmbio, trabalhar. Trabalho numa multinacional, estou sendo transferido, tenho uma oportunidade legal, quero ir, vá. Só que entender que essa mudança não é uma mudança de realocação na vida. Ah, então eu sou mais importante porque eu saí do Brasil e agora eu moro na Europa. Então eu mudei de forma grandiosa a minha vida porque eu estou indo para o continente asiático. Então, independente do continente onde você esteja, você precisa saber quem você é. Porque na vida, muitas coisas remetem a uma vaidade muito grande, né? A um ego muito grande. Títulos, diplomas, nomeações, tudo isso é temporário. Então, você sabe aonde você está e aonde você quer estar. Antes de você fazer qualquer escolha na sua carreira profissional ou na sua vida acadêmica, você precisa se reconhecer primeiro. Então, aproveite as oportunidades que houverem, mas com essa clareza, sabe? Esse pé no chão, sabendo de onde você veio, sabendo de onde você quer realmente estar por si, não pelos sonhos dos outros. Então, antes de você pensar em qualquer projeto no exterior, seja de estudo, de trabalho, você precisa primeiro ter esse autoconhecimento muito claro. Se isso for claro para você, maravilha, você pode ir para onde você quiser, seguir o sonho que você quiser. Porque a coisa mais triste na vida que a gente tem é viver os sonhos dos outros. Porque a gente vai pagar o preço lá na frente do mesmo jeito, se esse sonho fosse nosso. Porque pelo nosso sonho a gente faz tudo. A gente vira madrugada, a gente se esforça, a gente faz o melhor que a gente pode. Mas será que vale pelo sonho do outro para agradar os outros? É um questionamento que a gente precisa fazer. Na nossa vida, a gente faz muitas mudanças, muitas readaptações. E essas mudanças e readaptações fazem sentido quando a gente precisa virar, mudar a nossa vida, quando aquilo não faz mais sentido para a gente. Só que mudar de local ou de país achando que você vai mudar a sua vida de uma maneira que vai fazer muita diferença, porque você não sabe lidar com os seus problemas, também é uma dificuldade. Se você vai mudar de país para resolver o problema, faça terapia, não mude de país. Então você precisa ter clareza do que você quer fazer em outro país, porque senão vai ter dificuldade. Exatamente. Isso que você está falando, ô Vanusa, eu acho que é válido não só para esse contexto que a gente está trazendo, né, de mudança de país, mas talvez até para o contexto em que a gente se coloca em alguma posição. Você falou isso, me lembrou o caso de uma colega minha, né, que passou por uma faculdade, já era uma pessoa graduada, passou por uma outra faculdade e eu, como conhecia a pessoa há bastante tempo, no momento em que ela me mandou mensagem dizendo, olha, eu passei, vou cursar tal curso agora, e um curso que nitidamente não tinha a ver com as aspirações da pessoa, e eu lembro que a pessoa que estava do meu lado, eu falei assim, vamos ver quanto tempo vai levar para ela perceber que ela não está fazendo isso por ela. Passou o tempo, Vanusa, curso de 5 anos, quando a pessoa estava lá para os 4 anos e meio, a pessoa me mandou uma mensagem falando, não, agora eu vou terminar, porque assim, eu vou provar para os outros que eu sou capaz. E olha como isso é incômodo, porque as pessoas são movidas pelo desejo dos outros, ou Sim. para provar para os outros alguma coisa, e negligenciam a si, os seus próprios desejos, seus sonhos, as suas aspirações. Então, eu acho que isso é muito assim, pertinente nesse contexto que a gente está tratando e vários outros que você está fazendo um alerta muito importante. É isso, é a gente não negligenciar o desejo realmente que é do nosso coração, o planejamento que a gente está fazendo para alguma mudança de vida, né? Seja um curso, seja um país, um estado que a gente vai morar fora. Mas é isso, Vanusa. Eu, assim, estou felicíssima pela tua presença aqui hoje. Eu acho que você trouxe pontos chaves
E para a gente encerrar essa conversa que está maravilhosa, mas eu quero muito que você traga para a gente aqui no nosso quadro, para lembrar e sentir, alguma história para ficar justamente nos nossos corações de todo esse aprendizado que você trouxe. E mais uma vez aqui eu venho renovar o convite para que você volte para a gente trazer outras temáticas, que foi muito boa essa conversa, apesar de breve, foi muito boa. E por favor, Vanusa, nosso quadro para lembrar e sentir, o que você vai trazer para a gente? Uma história, tem muitas histórias, né? São muitos anos atendendo. Acho que são fragmentos, assim, que eu poderia compartilhar. Acho válido trazer fragmentos de histórias distintas. O que que a gente tem de relevante quando a gente pensa na psicoterapia para pessoas que estão longe de casa? Essa dificuldade de pertencimento, de acolhimento, isso é um problema existencial muito grande. Então, por exemplo, já atendi mulheres grávidas fora do país com uma dificuldade imensa de encontrar ginecologista que falava no mesmo idioma, o parto, uma grande dificuldade. E a gente sabe, você é mãe, né, Gi? É um período muito sensível da mulher, você fica muito exposta, você faz muitos exames. Então, acolher uma pessoa num período desse tão sensível e tão difícil, para mim me marcou muito. E ela chorava muito na consulta, de eu não tenho acolhimento das ginecologistas, para mim é muito difícil. E ter você, você é um único rosto familiar aqui para mim. A família dela do Brasil depois veio para ficar com ela um pouco. Mas assim, toda vez que eu olho para as histórias que passaram por mim, de pessoas que deixaram o Brasil para tentar os seus sonhos em outros países, para tentar estudar, tentar trabalhar, tentar criar e construir uma família, ter negócios, eu sempre vejo o que me inspirava, e o que me trazia um pouco de emoção e que eu posso compartilhar com vocês. É que eu não me sentia mais uma. Eu acho que quando você vem de trabalhos operacionais, assim, atendimento ao público, às vezes você se sente ali muito operacional, muito robótico, né? Poxa, eu faço esse trabalho aqui, qualquer pessoa faz isso no meu lugar, enfim. E na psicologia, você se sente tão especial, especialmente por fazer parte da história de alguém, as lágrimas que você consegue acolher, a diferença que você consegue fazer na vida de uma pessoa que está sozinha, que se sente desamparada, que não tem ninguém para contar. Então, tem muitas histórias de pessoas que tinham dificuldade com o idioma. Por exemplo, em Dubai, tinha muita dificuldade com o idioma, queria voltar para casa, queria desistir, mesmo realizando o maior sonho que ela tinha. Uma outra paciente na Espanha também tinha muita dificuldade com os estudos, não conseguia possibilidade de rentabilidade ali financeira, queria desistir. E assim, fazer parte de todos esses processos, desde processos acadêmicos, profissionais, vida pessoal, assim, me enriquece num nível que eu me emociono com essas histórias. Para mim é muito forte saber que eu faço parte da vida de muitas pessoas. E quando você falou da coisa do pertencimento, né, de a gente quer pertencer e a gente se perde um pouco no que a gente quer pertencer desde muito pequeno, Gi. A gente vai para a escola querendo tênis igual do colega, querendo estojo igual, querendo a mochila da Barbie lá pequenininha, e aí a gente vai crescendo nesse núcleo de pertencimento e vira adulto que é o carro igual. Então, assim, o pertencer é do ser humano. A gente tem aquele pertencimento de grupos, religiões, grupos sociais, a gente quer pertencer o tempo todo. Então, por exemplo, quando eu olho para a psicologia, para mim é muito claro que escolher essa profissão, estar com essas pessoas e estar com essas pessoas de verdade, ativamente, como você não se sentiu, é realmente não querer pertencer a lugar nenhum e não querer impressionar nada, porque sempre foi o que eu escolhi. E olhar para o rosto dessas pessoas no atendimento e ver a diferença que a psicologia faz na vida delas e a ciência também, é de fato me emocionar com tudo isso. Então, tem muitas histórias que eu consigo me emocionar, porque são muitos recortes diferentes, são histórias diferentes, situações diferentes. Então, não tem uma história específica que eu possa compartilhar, porque são muitos anos. Até porque o código de psicologia dá uns bloqueios, eu não posso falar coisas muito pessoais, porque acaba sendo antiético, né? Então, a gente tem que contar as histórias por cima. Então, assim, são muitos fragmentos de histórias pessoais, de fazer parte da vida das pessoas, que me emocionam, e eu fico muito feliz em ser parte da vida dessas pessoas de forma integral mesmo. É muito bonito isso. Vanusa, eu estou assim super feliz, né? Vou externar mais uma vez a minha felicidade de estar te recebendo aqui nessa conversa gostosa e fico feliz da gente ter podido aqui falar um pouco sobre questões que estão até além da proposta, né? De trabalhar questões de pessoas que estão morando fora. A gente trouxe aqui um pouco dessa luz da psicologia exercida de uma forma afetuosa, porque eu acho que é isso.
na verdade, quem exerce o trabalho que exerça de uma forma afetuosa fica na vida das pessoas e leva as pessoas consigo. Como você está dizendo, que você se sente pertencendo à vida dessas pessoas. Então, assim, te agradeço demais por esse papo, Vanusa, foi muito bom. E semana que vem teremos outro papo com outra profissional também, que é assim, é uma pessoa que ama muito a sua profissão. Já quero te convidar também para que você assista com a gente. Com certeza. E vamos, né, Vanusa, em outro momento nos encontrar aqui. Quero te encontrar mais uma vez pessoalmente também. A gente precisa se Sim, encontrar, né? com Tomar um certeza. drink, alguma coisa do gênero, Sim. bater um papo, trocar ideia. E é isso, Vanusa, te agradeço muito. Obrigada, Esse papo, querida. para quem assistiu, gente, vai ficar, quem não conseguiu assistir, vai ficar gravado lá, tanto no Instagram por alguns diazinhos, depois ele vai para o YouTube e a gente vai poder compartilhar, não é, Vanusa? Levar esse conhecimento que a gente E trouxe para aqui quem hoje. tiver dúvida, chama a gente no direct para fazer perguntas, manda mensagem. Exatamente. Fiquem A à Vanusa vontade. está aqui, gente, ó. Vou dar meu carimbo aqui de profissional excelente. Que a gente gosta disso, né, Vanusa? Indicar realmente profissionais que Sim, fazem a diferença na vida das pessoas, porque quando a gente exerce alguma coisa com afeto, a gente se conecta com almas que fazem da mesma forma. E você, para mim, é um presente que a vida trouxe para mim. Espero que a gente possa se embrenhar em outros projetos com juntos. certeza. E, E ó, um mandar um beijo beijo na para quem. Júlia. A Júlia é aquela coisa linda, sou apaixonada pela Ah, Sofia. sim. Ela tá Gente, jantando pra esse quem lembra, horário. gente, pra quem tá aqui do meu Instagram, me segue, lembra um dia que eu postei uma menininha penteando meu cabelo? É filha dessa moça aqui, a coisa mais linda do mundo. Ah, e ela sempre fala da tia que tava com roupa de oncinha naquele dia que ela amou. Mas, ó, vou deixar aqui o beijo da Júlia, porque ela tá agora ocupada jantando, que a criança madrugou hoje, mas ela tá, assim, sempre lembra de você, né, da sua sobrinha. Então, mandar um Ah, beijo para você, para ela. E agradecer a obrigada. todo mundo que esteve aqui, a Vivi, que tá aqui mandando, né, um beijo, enchendo aqui de elogios, ó, dupla de milhões. Obrigada, Vivi, pela audiência, Ah, por todos os outros que passaram aqui e ficaram com a gente um pouquinho, e quem vai assistir também no YouTube depois. Vanusa, minha flor, ó. Um beijão para você e espero que em breve, no ano que vem agora, né, 2026, que sim, aí a gente vai ter sim. uma nova agenda aqui de entrevistas, que você possa estar aqui conosco. Com Muito certeza, obrigada. querida. Obrigada. Um beijo. Beijo, tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau.